Ô, rapaz, rapaga. CPI é inflação. Simplesmente o dado que mede a inflação estadunidense, ele não apenas não veio acima do esperado, como ele veio abaixo do esperado. E aí, claro que o mercado reage positivamente, né? Só que o Bitcoin não seguiu tanto o mercado tradicional, tá? Aliás, não seguiu nada o mercado tradicional. Mas algumas alts deram um pump estratosférico. A gente vai entender por quê. A gente vai estudar muito bem por quê. Claro, depois da vinheta, então vai. Antes de qualquer coisa, você vai dar like nesse vídeo. Se não deu like, se inscreve no canal se não está inscrito. E também ative sim nas notificações que você não tenha ativado ainda também. Faça parte do nosso grupo free no Telegram. A gente compartilha notícias do da macroeconomia e também notícias do criptomercado. A gente compartilhou quase que em tempo real aí, basicamente, né? Essas notícias ligadas ao CPI, né? Então, quem tá no grupo free recebeu gratuitamente essa atualização, né? E ficou sabendo que a economia, a inflação, os dados da inflação vieram abaixo do esperado, o que deu um certo pump no mercado estadunidense e acabou surfando parte desta alta, né? Se estava no mercado, bastava estar no nosso grupo free e já ficou sabendo de antemão, por assim dizer, de graça, tá? E caso você queira algo personalizado, temos aqui um grupo VIP no qual a gente passa também sinais personalizados para você com entradas, alvos e stops. E também estamos um bom tempo para você tomar stop ali no grupo VIP, beleza? Grupo VIP que surfou boa parte de altas de Ethereum, Bitcoin e muitas altas aí que estão dando o que falar, estão dando lucro muito, 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 muito bom, tá? E a gente vai passar mais também, tá? Ao longo da semana. Ainda mais agora com CPI extremamente positivo, hein? CPI favorável e, de uma certa forma, uma out-season meio que declarada, né? Que a gente vai ver no vídeo de hoje. Afinal, como diz o título, inflação baixa, out-season declarada, né? Então, aparentemente sim, né? Sim, claro, para inflação baixa, isso daí não precisa nem especular, né? Ela veio baixa de fato, mas a out-season parece que está declarada de fato, hein? Out-season já está declarada e estamos com o Ethereum dando pump atrás de pump, em especial Ethereum, né? Ethereum tá explodindo, cara, mas tem muitas alts aí performando muito, muito bem, cara. Solana, Cardano, né? ADA, Cardano no caso, Sui a ponto de explodir, né? Praticamente todas, né, cara? Das principais aí é apenas XRP que ainda não engatilhou, né? Mas, poxa, no VIP a gente passou... A gente passou, cara, Ena pegou acho que todos os alvos, se não quase todos. Então, estamos bem pra caramba. É bem pra caramba, cara. Meu Deus do céu. Enfim, vamos estudar o mercado, que a gente ganha mais, tentar fazer um vídeo mais dinâmico hoje, mais rápido, né? Vamos lá. Só pra variar, né? E sempre que eu falo isso, nunca é um vídeo rápido, mas hoje vai ser. Então tá aqui. CPI, tá? No núcleo em si, que bem dizer o que importa, tá? Ele veio dentro do esperado, o que por si só já é ótimo, tá? Porque já estava precificado de uma certa forma, tá, pessoal? Então, quando já está precificado, é algo que o mercado encara, tá ok, vamos seguir em frente. E seguiu. Por isso que subiu bastante. O S&P explodiu, cara. Explodiu. O S&P, simplesmente o índice que mede... tira a média, né, das 500 principais empresas dos Estados Unidos, ou seja, o principal índice, só isso, o principal índice da economia mundial, né, explodiu para cima. Então a tendência é que o Bitcoin acompanhe o S&P. Tendência, porque hoje não acompanhou e a gente vai explicar por quê, tá? Aí,
No anual, o CPI ele veio 2,7%. A média do Federal Reserve é vir quanto? A meta do Federal Reserve é vir 2%. O estimado é que ele crescesse 2,8%. Mas não, foi mantido, bem dizer, o último, que era 2,7%. Ou seja, não subiu o CPI. O CPI, como está aqui, ó, ele foi mantido 2,7%. Então, assim, a gente segue 35% acima da meta do Federal Reserve, que é os 2%. Porém, diferente da situação caótica que imagina o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, da Reserva Federal dos Estados Unidos, que é o Federal Reserve, é diferente do que muita gente esperava com a política tarifária do Donald Trump. Enfim, diferente de muita coisa. Eu, particularmente, não acredito muito nesses informativos, até nível de Brasil, por exemplo. Tá? No Brasil, a gente vê o IPCA. Olha, o IPCA não subiu nada. A gente teve apenas 4,5% de inflação este ano. Você acha que o Brasil é um país que só tem 4,5% de inflação em um ano? Meu irmão, a gente sabe que tem produto que tem 100% de inflação em um ano. Então isso aí não existe. Tá? 4,5% de inflação no ano. É impossível. Impossível. Só que a gente sabe que muitos dados vêm maquiados e tudo mais. Tá? E isso com certeza acontece nos Estados Unidos também. Entendeu? Então, assim, óbvio que isso daqui pode ser maquiado. Mas em todo caso. E por que maquiado? Justamente porque o presidente dos Estados Unidos quer o quê? Que o Jerome Powell reduza a taxa de juros. E pode... É uma conspiração minha. Talvez seja apenas uma teoria da conspiração. Tal como eu acabei de falar no caso do Brasil. Tá? Antes que vai falar, então você é esquerdista porque você está falando mal do Trump. Cara, eu acabei de falar que isso acontece no Brasil. Que é um governo de esquerda. O governo atual, no caso. Tá? Acontecia na época do Joe Biden também isso aqui. Que em tese é o governo de esquerda. Tá, então, não. Isso daí acontece em todos os governos, tá? Ponto. Então, assim, o Trump quer porque quer que o Jerome Powell, não que dependa só do Jerome Powell, depende de um grupo de pessoas que formam o Comitê Monetário dos Estados Unidos, que é o FONC. Depende deles votarem a favor de um corte de taxa de juros, tá? E quer porque quer que o FONC baixe a taxa de juros. Então, óbvio que eles podem ter manipulado os dados da inflação para forçar o FONC a baixar a taxa de juros na próxima reunião. Tá? Tanto que depois dos dados de inflação voltou a ser maioria, né, as apostas de que teremos 3 cortes em taxa de juros esse ano aqui de 2025. Né? Eu acho exagero, mas voltou novamente a acreditar que vai ter corte em taxa de juros em setembro, outubro e dezembro. Não sei se tem novembro também, ou se na verdade é setembro, outubro, novembro, ou setembro, outubro, dezembro. Ou setembro, novembro, dezembro, eu não lembro agora quantos são. Mas enfim, tem 3 reuniões do FONC, ou são 4. Enfim, não sei. Mas voltaram a acreditar que vamos ter 3 cortes em taxa de juros e já em setembro teremos o primeiro. E de fato, se a gente tem o CPI divulgado já de cara que veio negativo, a tendência é que realmente tenhamos um corte de taxa de juros já em setembro. Tá? A gente vai ter aí o simpósio em Jackson Hole em agosto, como é tradicional. Tá? É um simpósio de extrema importância. E, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó o vídeo. Fed cut reason more important than time. Blá, blá, blá. Enfim, tá falando de corte do Fed. Então, a tendência é que a gente tenha um corte em taxa de juros e pelo menos um corte em 2025 vai acontecer. Com esse dado aqui vai acontecer. Ponto. A gente já estava com troca na diligência do Fed, a gente já tinha aumentado essa possibilidade. Com esse dado de inflação a gente aumenta ainda mais. Enfim, é praticamente impossível a gente não ter pelo menos um corte em taxa de juros em 2025. E um único corte o suficiente para aumentar aí
a animosidade do mercado. Ponto final, tá? Ainda teremos essa semana estoque de petróleo bruto, não influencia muita coisa, para não dizer que não influencia em nada, né? PPI na quinta-feira vai ter sua importância, pedidos iniciais por seguro-desemprego, não, balanço patrimonial do Fed, não. E é isto, tá? E núcleo de vendas do varejo tem lá importância, porém não muito, tá? Talvez a gente tenha que ficar de olho nisso daqui para refutar o que foi recentemente posto em pauta, a volta das teorias da recessão nos Estados Unidos, porque o PMI veio bem abaixo do que era esperado. Não. Essas narrativas de recessão aparecem a todo instante e são refutadas a todo instante. Então não são coisas que me preocupariam muito. Para não dizer não me preocupa em nada. Deixa eu dar um grau aqui. Pronto. Não me preocupa em nada, tá? Nada mesmo. Bom, vamos ver os gráficos, que é o que importa aqui para mim, tá? S&P, cara, bastou simplesmente a gente ver os dados de inflação virem 0,1% abaixo do que era esperado e, velho, em um único dia a gente viu simplesmente ele romper topo histórico anterior, não só romper topo histórico anterior, como pegar basicamente todos os alvos propostos, tá? A gente viu um salto gigantesco de 0,8%. Pô, 0,8% gigantesco? Sim, para um índice pouco volátil, como no caso o S&P, é gigantesco. 0,8% na principal economia do mundo, perfeito, tá? Deu um pump gigantesco, atingiu o nosso alvo, topo histórico novamente, mesmo com taxa de juros em 4,2% a 4,5%. Acabou. Beleza? Topo histórico no S&P, mesmo com taxa de juros em 4,5%. Tem nem o que falar mais, tá? Para quem tá falando que taxa de juros impede que a economia cresça e blá blá blá. Claro que dificulta, mas não impede. Tá? Não impede. Cara, eu acho que o mercado tá num ânimo tão grande que o correto, claro, seria a gente ter uma correção pelo menos aqui para a faixa de 6.438 pontos, que é onde a gente tem uma de 34 períodos. Mas a animosidade tá tão grande que eu acho que a gente vem logo para 6.500 pontos amanhã, viu, cara? Sinceramente, acho que a tendência é que continue subindo. O Bitcoin, porém, tá em correção. Por quê? Vira para cá só um pouco. Por quê? Porque tem correção. Cara, já vão logo estudar dominância. Dominância do Bitcoin caindo. Eu até imaginei que ela fosse recuperar depois que pegasse 1.6 de Fibo, que é o Golden Ratio, mas não recuperou. Segue corrigindo, não tem jeito, tá? Então é o seguinte. Perdeu este fundo de 60,5% aqui e veio buscar o alvo de 1.6 em 59,2. É Fibonacci sendo Fibonacci, tá bom? Isto nesta Fibo menor, tá bom? Na Fibo maior, a gente tem alvo para 58,3% e eu tô acreditando que a gente vem pegar esse 2.0 em 58,3%, tá? Eu acho que ele vem para lá sim. E se de fato for, a gente tem uma queda na dominância aí de seus quase 2%, tá? Quase 2%, vai dar vai dar 1,5%. Vamos ver certo aqui quanto vai dar. Daqui para cá. É uma queda de seus 2,3%. Tá? Ah, mas não é tanto assim. Olha, a gente viu o estrago que deu quando o Bitcoin, a dominância, né, do Bitcoin, corrigiu 1,2%. A gente viu o Bitcoin lateralizar um tempão, enquanto o Ethereum explodiu, cara, de 3 para 4 mil dólares, né?
Você imagina agora com caindo tipo 2,3%. Meu irmão, vai explodir, sei lá, para 5.000 Ethereum. Tá? 5.500 na verdade. Tem alvo para 5.500. E eu acho que vai para lá. De verdade, tá? Daniel, você arrepende de ter vendido Ethereum em 4.000? Jamais, jamais. Meu alvo estava em 4.000, eu vendi em 4.000. E eu ainda tenho os Ethereum segurando lá para 5.000. Tá? Então, jamais. Então tá aí. Beleza? Tá aí. Por isto que sim, eu acredito nessa possibilidade de alt-season. Sim, senhor. Acredito, sim, senhor. E o Bitcoin, que eu falei e deixei muito bem claro no último vídeo, que ele precisaria romper 122.500 para continuar esta alta. E se romper 122.500 a gente teria alvo até para 125.000, quem sabe? O Bitcoin sequer, cara, conseguiu romper 122.360. Ele não conseguiu romper. Muito menos 122.500. Muito menos. Então, com base nisso, a gente teve uma correção pesadíssima que jogou o preço de volta para 117.884 e agora a gente sequer está conseguindo superar 0,5, que está lá em 120 e 100, né? E aqui nós temos um problema seríssimo, que é uma trava na retração de Fibo desta Golden Ratio entre 0,5 e 0,6. Ó. Aqui. Travou exatamente no Triple Payment 610. Daniel, por que a Triple Payment 610 é tão importante? Porque normalmente ela figura entre o 0,5 e 0,61 de Fibo. Tá? Por isso, tá? Então tô aqui revelando para você o segredo da Triple Payment 610 períodos, tá? Ela simplesmente é uma configuração, uma média móvel que se configura entre o nível de 0,5 e 0,68 de Fibo. Tá sempre ali? Não sempre, mas geralmente está. Ó, então você revelou seu segredo, né, safado? Sim. Ponto. Por isso, Triple de 610 períodos é simplesmente uma média móvel exponencial tripla que fica entre 0,5 e 0,6 de Fibo. Acabou, tá? Por isso que funciona. Então tá aqui. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer esse movimento aqui, tá? Que é o que tá me parecendo que vai fazer. Então, ó, muito cuidado para a gente não ver o preço caindo aqui para baixo de 117.800, tá? Se a gente perder 117.800 é queda feia no Bitcoin. Me parece que ele vai fazer, porém tem grandes chances de fazer. Cara, eu acho mais fácil ele vir para 118 mil, parar por ali e voltar a subir, fazer fundo duplo e voltar a subir. Para mim é o mais provável, tá? Eu já vou chegar lá por quê? Tá? Eu já vou chegar lá por quê? Não acredito que o Bitcoin... Eu acredito que o Bitcoin fique lateral, mas cair... Não sei dizer. Não acho tão simples assim cair. Lateralização no Bitcoin acho provável. Queda, não. Lateralização, sim. Queda, não. Beleza? Beleza. Então é isso aí. Superar essa faixa aqui de 120 mil também então já não vai ser fácil não, tá? Tá complicado. Então a tendência é que a gente tenha realmente uma dominância entre as altas, tá bom? No gráfico diário a gente vai ter dificuldade realmente de superar 121 mil, fechar candles acima de 121 mil, que é o 0,786 de Fibo. Basicamente isso. Fechando candle acima de 121 mil, que é o 0,786 de Fibo, a tendência é que a gente realmente venha aí para cima, né? Surfar novas tendências de alta. Então, basicamente isso,
Gráfico diário não tem muito o que falar, não, tá? Sentimento. Como é que tá sentimento? Muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Durante toda a queda que a gente fez ontem, que tava todo mundo desesperado, meu Deus, agora vai morrer Bitcoin, vai morrer. Essa queda que a gente teve ontem, cara, ela foi acompanhada por um Open Interest sem interesse nenhum nela, tá? Ou seja, esquece. Se tá caindo com Open Interest sem interesse, a tendência é o quê? Que essa queda não tenha sentido, tá? E hoje o que acontece? O mercado lateralizou, até deu uma leve subidinha, mas também sem interesse nenhum. Então a tendência é o quê? Open Interest sem interesse nenhum, tendência é que lateralize. Lateralização. Acabou. Lateralização. Certo? Long Short Ratio. Basicamente neutro, né? 1.07, ou seja, neutro praticamente. Sem interesse também subir, corrigir, tá nem aí. Mercado sem interesse nenhum, esperando simplesmente entrar capital no mercado. Só que você vê cada vez mais o capital fugindo de Bitcoin, indo para altcoins, né? Ou seja, cada vez mais interessado em pampar Ethereum, Solana, Ada Cardano, Sui, Ena, whatever, tá bom? E o CVD corrigindo, que é bom. Quando o CVD corrige é bom. Tá? Sinal que tem muita gente vendendo também Bitcoin, vendendo a mercado, o que normalmente tende a dar pump, porque venda a mercado significa sardinha sendo liquidada em posições vendidas, tá? Então isso é bom. Liquidações, por enquanto, nada grandioso, né? Apenas aqui a gente tem uma liquidação interessante, tanto que acabei de falar o CVD, né? E a única coisa que me estranha aqui é realmente ver o funding rate alto, né? 0.011. Então isso é estranho. Mas tá certo, nada demais também. Agora, o que me faz crer que o Bitcoin raramente vai perder 120 mil? Perdão, 118. Isso aqui, ó. Muita ordem de compra para segurar o Bitcoin em 118 mil. 177 mil ordem de compra aqui em 118, 110. Muita ordem de compra, 377 mil Bitcoins para compra em 118 redondo. Agora aqui, ó. 117.660, 428 mil Bitcoins para compra. Em 117.300, 276 mil Bitcoins para compra. Então dificilmente a gente vai ver o Bitcoin perdendo essa região, tá? Se perder vai dar uma agulhada e vai voltar a subir, tá? A verdade é essa daí. As instituições estão com interesse em manter as posições dela. Instituição que comprou Bitcoin, que se posicionou em Bitcoin, mas se posicionou para ficar travada nessa região, enquanto fica apostando em altcoins para fazer dinheiro gerar altcoins. Então, sim, tem instituições rodando Bitcoin nessa faixa aqui, tá? Mas interessadas em travar o Bitcoin nessa região. E tem instituição interessada realmente em segurar o Bitcoin abaixo de 120.320 dólares, que tem uma posição de venda de 421 mil Bitcoins nessa faixa de 120.320. Acabou. É isso aí. Não tem muito mais que falar, não, tá? Crypto Fear and Greed, mercado em ganância, o que não é bom. Porém, também tá longe de ser uma extrema ganância. Então, dá para subir um pouquinho mais. Ethereum, simplesmente indo para cima com tudo, ainda não fez aquela nossa correção esperta. Pode ser que a partir do momento que bata o primeiro alvo aqui, em 4.840, volte para pegar aqui, ó, 4 mil dólares, e se voltar é a hora de entrada perfeita na Ethereum, tá bom? Então aí você pode até cogitar comprar Ethereum aqui, tá? Por enquanto não é hora, esquece, tá? Não é hora, tá? Mas vamos ver qual que vai ser, quais que serão os próximos passos de Ethereum, tá? Eu ainda acho que Ethereum vai pegar aqui 5.700 dólares, tá? É o preço que eu imagino, o preço final de Ethereum para esse ciclo, tá? 5.700, vai 5.800 dólares, tá? Se tiver que chutar um preço,
final para esse ciclo seria isso, $5.800 para Ethereum. E para o Bitcoin, Daniel, 150 mil, já falei, tá? Pode esticar para 200 mil, de repente, se for um FOMO gigantesco, tá? Mas aí é muito arriscado segurar até lá. Cada um com seu cada um, tá? Tem gente que acha que vai para 300 mil, mas eu seguro até 150 e tchau. Bom, depende também como tiver o sentimento de mercado e tal. Mas eu não iria muito além de 150, não. XRP. XRP travou, né, cara? Travou, fez uma bandeira aqui, né? Vamos desenhar a bandeira. Faz tempo que eu não desenho figuras gráficas, né? Ó, pump, bandeirinha de alta. Deu uma travadinha aqui, mas pra mim tem projeção até aqui, ó. Até 3,55, 3,60. Até essa região aqui, tá bom? Pra mim é pra lá que vai. Por mais que tenha um super trend de 3,45, mas pra mim vai pra 3,60, 3,55. Travou, não empolgou muito hoje, mas tá com configuração de alta. Claríssima configuração de alta. Não tem nem o que falar. Solana dando pump, hein, cara. Solana pegou gosto pela alta. Tá com o próximo alvo claríssimo para 206. Ele vai pegar 206, isso é evidente. E se romper 206, tem alvo em 219, 226, 236. Para mim é para cima que vai a Solana, sem dúvida alguma. A da Cardano, que quase pegou nosso stop, deu um sufoco na gente. Depois voltou a subir. E quem botou fé no nosso trade, seguiu até o fim, manteve a posição mesmo próximo do stop, já tá aí com seus 12% de lucro, hein? Olha que beleza. Para mim vai lá para LTB em 89 centavos de dólar. Então ainda tem mais aí uns 4 centavos de dólar para subir, tá bom? Maravilha. Sui é o seguinte, ou você entra em 4,12 para segurar por um longo prazo, ou não arriscaria não, ou você entra em 4,33. Tá? Eu, sinceramente, entraria em 4,54 visando surfar um prazo gigantesco que vem de toda essa pernada de baixo que ele deu o rompimento 0,786, que é simplesmente o rompimento de um nível 0,786 de toda a pernada de baixo aqui. Então a pernada de baixo que vem lá de janeiro deste ano aqui, 2025, tá? Rompeu 4,60, por exemplo, entra, né? Pode ser que ele venha pegar alvos cada vez maiores. Beleza? Dominância do Bitcoin eu já vi. Então é isto. Fechou? Foi um vídeo longo. Falei, né? Não tem jeito. Mas menos de meia hora. Por esse vídeo aí, isso falou, foi adiós. Quem sabe até amanhã, depende da volatilidade do mercado, tá? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais, fui.